texto base de hoje é Mateus, capítulo 22, do versículo 1 ao 14. Nós vamos ver a parábola das bodas. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois às saídas nos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entrastes aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Então nós vemos aqui que mais uma vez Jesus conta uma parábola para os príncipes, os sacerdotes e os anciãos. Nós vemos aqui que Jesus, tomando a palavra, ele diz que o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Então ele manda chamar os convidados para as bodas, mas os convidados não quiseram vir. Ele manda outros servos dizendo aos convidados que o jantar está preparado, os bois já estão mortos e tudo está pronto, vinde às bodas. E mais uma vez eles não aceitam o convite, e uns vão para o campo, outros para o tráfico, e outros apoderam-se dos servos e matam os servos. Então nós vemos aqui que o rei é Deus, e o filho do rei que vai fazer as bodas é Jesus. Então nós vemos que esses servos são os profetas, que Deus mandou vários profetas para anunciar a palavra de Deus, para falar do amor de Deus, mas todos foram rejeitados. E nós vemos aqui que ele manda um grupo de servos, eles rejeitam. Eles mandam outro grupo de servos, eles rejeitam novamente. E uns matam os servos e não aceitam o convite. Eles tinham um convite para participar das bodas do filho do rei, mas eles negaram o convite de participar das bodas, eles rejeitaram. Então nós vemos aqui na parábola que Deus, no caso o rei, ele ficou muito triste com a notícia e mandou o seu exército e destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade, porque eles não aceitaram o convite de Deus, eles rejeitaram a participar das bodas do filho do rei. Esses convidados aqui, Jesus está enfatizando, esses convidados são os príncipes dos sacerdotes, são os anciãos, são os fariseus, aqueles que não aceitaram os profetas e também não aceitaram Jesus, porque eles não quiseram participar das bodas com Jesus, da festa. Deus preparou um banquete para eles, mas eles rejeitaram esse banquete. Então nós vemos aqui que Deus, no caso o rei, ele manda o seu servo sair para convidar todos aqueles que encontraram pelo caminho e convidar para participar do banquete. E nós vemos aqui na parábola que então o banquete das bodas ficaram cheio de convidados. Todos aqueles que os servos encontraram, eles convidaram para o banquete, que os convidados encheram de convidados. Aqui nós vemos, né? E aqui mais uma vez nós vemos
que os príncipes, os sacerdotes, os anciãos, eles rejeitaram Jesus, rejeitaram Deus. Eles não aceitaram, porque eles viviam só de aparência. Eles fingiam ser homens de Deus, mas no coração deles não era assim. Eles só falavam da boca para fora, mas eles não viviam de fato. Porque se eles realmente vivessem pela palavra de Deus, eles aceitariam os profetas, eles receberiam Jesus. Mas eles não eram honestos, eles só falavam, eles só viviam de aparência. Então nós vemos aqui que o rei, que é Deus, ele faz um banquete para o seu filho. E eles rejeitam, ele manda vários servos para convidar, para chamar os convidados, e eles rejeitam, eles não aceitam para participar do banquete do seu filho. Eles rejeitam. Então, Deus oferece para quem quiser esse banquete. Então, nós somos esses convidados que Deus convida e nós aceitamos. Quando nós aceitamos Jesus no nosso coração, e aceitamos ser servos de Jesus, então nós aceitamos participar desse banquete. Nós somos essas pessoas que o servo sai pela beira do caminho e nós aceitamos esse convite de Deus. Deus nos convida e nós aceitamos o convite para participar desse banquete. Nós vemos no versículo 14, encerrando a parábola, Jesus fala: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque Deus ele chama a todos para participar do banquete, mas poucos aceitam. São poucos que aceitam. Muitos fazem como os fariseus, como os príncipes dos sacerdotes. Eles rejeitam o convite de Deus. Porque Deus ele convida a todos. Mas nem todos têm tempo para Deus. Nem todos têm paciência para Deus. Nem todos querem estar na presença de Deus no banquete. Então, por isso, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E nós vemos aqui que então o rei, entrando na festa para ver os convidados, ele vê um homem que não está trajando vestes nupciais. Então ele pergunta: amigo, como entrastes aqui não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Então o rei chama os seus servos e amarram ele pé e mãos e lançam ele em trevas exteriores, onde há prantos e ranger de dentes. Então Deus está enfatizando aqui que todos aqueles que não aceitam o convite, todos que não aceitam a Deus, eles serão lançados nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Então, o que nós aprendemos com essa parábola hoje? Que nós temos que aceitar o convite de Deus para as nossas vidas, porque o convite é para todos. Mas nós só vamos poder participar desse banquete quem aceitar Jesus no coração, quem buscar viver uma vida de acordo com os ensinamentos de Jesus. Quem quiser aceitar esse convite, ainda é tempo de aceitar o convite. Então o convite está feito, mas precisamos cada um de nós aceitar esse convite para podermos participar do banquete com o Filho do Rei. O convite é para todos, todos podem aceitar, mas o tempo de aceitar é agora. Nós precisamos aceitar agora para nós podermos participar desse banquete com o Filho do Rei. Todos nós somos chamados, mas nós vemos aqui que poucos são escolhidos, porque muitos rejeitam o convite. Assim como os príncipes, os sacerdotes, os anciãos aqui, eles rejeitaram os servos, eles rejeitaram o convite para participar do banquete das bodas com o Filho do Rei. Muitos hoje em dia também rejeitam, muitos não querem participar do banquete. Mas o convite é feito a todos, a quem quiser. A quem quiser estar na presença de Deus, participar desse banquete. E só resumindo a parábola, então essa parábola, Jesus conta essa parábola mais uma vez para enfatizar como os profetas foram rejeitados, como ele foi rejeitado para o povo escolhido, que eram os judeus. Eles eram escolhidos, mas eles rejeitaram a bênção. Eles tinham uma herança desde Abraão. Eles tinham uma herança que Deus prometeu, mas eles rejeitaram, eles não aceitaram. E a partir do momento que eles rejeitaram, essa bênção passou para todos aqueles que aceitarem Jesus no coração. Então nós temos essa bênção. Todos nós que aceitamos e buscamos viver uma vida de acordo com os ensinamentos de Jesus, nós temos a graça da salvação para um dia participar da festa do banquete com Jesus.
Obrigado, Senhor Jesus, por essa mensagem de hoje. Nós vemos quão importante é nós aceitarmos o convite para estar na Tua presença, para sempre aprender contigo, nos Teus ensinamentos, para sempre buscar melhorar, Senhor, a viver de acordo com a Tua vontade, Pai. Toca nosso coração, molda nosso coração, para que nós possamos sempre viver de acordo com os Teus ensinamentos, Senhor. Que nós possamos sempre estar com nossos ouvidos e olhos abertos para aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Prepara, Senhor, capacita-nos, Senhor, que nós possamos viver de acordo com a Tua vontade, com a Tua verdade. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.